Você já acordou, pegou o celular e, em minutos, se viu inundado por dezenas de notificações, e-mails, posts e notícias? A sensação é de estar sempre correndo atrás de algo, mas sem saber exatamente o que. O excesso de informações está nos deixando ansiosos, dispersos e, ironicamente, menos produtivos. Hoje, vamos explorar uma solução simples, porém transformadora: a atenção plena e a seleção consciente de conteúdos. Se você quer aprender a filtrar o que realmente importa e reconquistar o controle da sua mente, fique até o final deste vídeo. A sobrecarga de informações é como uma correnteza invisível que nos arrasta para um mar de distrações. Vivemos na era da hiperconexão. Segundo o Digital 2023 Report, uma pessoa comum passa mais de 6 horas por dia consumindo conteúdo digital, o equivalente a 40% do tempo acordado. E não se trata apenas de volume. Somos bombardeados por estímulos que competem por nossa atenção a cada segundo. Notificações de apps, e-mails urgentes, notícias alarmantes, posts patrocinados, cursos prometendo resultados milagrosos. O cérebro humano não foi projetado para processar tanta informação em tão pouco tempo. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que multitarefas frequentes reduzem a capacidade de concentração em até 40%, criando um ciclo vicioso de ansiedade e improdutividade. Vamos ao exemplo da Maria, uma empreendedora de 32 anos que simboliza essa realidade. Ela acordava e já abria o Instagram para se atualizar, mas acabava rolando o feed por 20 minutos, absorvendo dicas de marketing, receitas fitness e crises alheias. No trabalho, pulava entre Slack, WhatsApp e reuniões virtuais, enquanto ouvia podcasts sobre produtividade no fone. À noite, tentava relaxar com séries, mas intercalava com checagens de e-mail. Resultado? Mesmo consumindo conteúdo útil, sentia-se exausta, esquecida e incapaz de priorizar. Maria não é exceção. 62% dos profissionais, segundo a Harvard Business Review, admitem que a quantidade de informações os impede de tomar decisões assertivas. O problema vai além da produtividade. A neurocientista doutora Carla Tchepo explica que a exposição constante a estímulos digitais eleva os níveis de cortisol, hormônio do estresse, prejudica a memória de longo prazo e até reduz a capacidade de empatia. Afinal, quando a mente está fragmentada, fica difícil se conectar profundamente com qualquer coisa ou pessoa. É como tentar encher um copo com um furacão. Não importa o quanto você se esforce, a água sempre transborda. Mas há esperança. O primeiro passo é reconhecer que a sobrecarga não é um fracasso pessoal, mas um sintoma do mundo moderno. Você não está sozinho nessa luta. O segundo é entender que nem tudo que brilha é ouro digital. Muitas informações são irrelevantes, repetitivas ou projetadas para gerar engajamento, não crescimento. A chave está em substituir o consumo passivo, rolar sem propósito, por uma seleção intencional. E é exatamente isso que vamos explorar adiante. Atenção plena como ferramenta de filtro ampliada. A atenção plena vai além de uma prática, é uma revolução silenciosa contra o caos digital. Imagine seu cérebro como um smartphone com 100 abas abertas. Mesmo que você não as veja, elas consomem energia, travam o sistema e esgotam a bateria. A mindfulness é o gesto de fechar essas abas uma a uma, para recuperar o controle. Não se trata de meditar por horas em uma montanha, mas de microajustes diários que reconectam você ao presente. Vamos desmontar mitos. Você não precisa ser um monge zen para praticar. Eis técnicas adaptadas à realidade de quem tem 5 reuniões por dia, e 3 prazos para entregar. Respiração ancestral, 4, 7, 8. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure a respiração por 7 segundos, isso ativa o sistema parasimpático, reduzindo a ansiedade. Expire lentamente pela boca por 8 segundos, como se estivesse apagando velas. Quando usar, antes de abrir o e-mail, responder uma mensagem ou iniciar uma tarefa complexa. Exemplo real: Ana, professora universitária, praticou essa técnica por uma semana, e reduziu sua frequência cardíaca em 12% durante reuniões estressantes, segundo seu smartwatch. Single Tasking Radical: o poder do não. A multitarefa é uma ilusão, o cérebro apenas alterna tarefas rapidamente, gerando fadiga. A solução?
Bloqueios estratégicos. Use um timer físico, não digital, para marcar 25 minutos de trabalho ininterrupto. Desative todos os dispositivos sonoros, até o modo vibrar é uma distração subliminar. Crie um ritual de entrada, acender uma vela, colocar fones de ouvido com ruído branco, ou beber um gole de água. Isso sinaliza ao cérebro, agora é a hora de focar. Dado científico, pesquisadores do MIT comprovaram que 15 minutos de single tasking aumentam a qualidade do trabalho em 60% comparado a 1 hora de multitarefa. Pausas ativas, não passivas. Parar 5 minutos a cada hora não significa rolar o Instagram. Substitua a passividade por atividades que recarreguem sua mente. Olhar para o horizonte, fixar os olhos em um ponto distante, 6 metros ou mais, por 2 minutos previne a fadiga ocular digital. Alongamento de dedos, massageie as mãos e estique os dedos para cima por 30 segundos, melhora a circulação e alivia o estresse. Diário de gratidão relâmpago, anote uma coisa simples que trouxe calma na última hora, exemplo, o café estava perfeito. História inspiradora, Marcos, um programador, usou essas pausas por um mês e relatou um aumento de 34% em sua clareza mental durante projetos críticos. O segredo da neuroplasticidade. A atenção plena não é mágica, é ciência. Quando você pratica foco consciente, está literalmente reprogramando seu cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que 8 semanas de mindfulness aumentam a densidade da massa cinzenta no córtex pré-frontal, área da tomada de decisões, e reduzem a atividade na amígdala, centro do medo. Ou seja, você se torna mais resiliente ao caos externo. Ferramentas para a vida real, não apenas teoria. O aplicativo Freedom bloqueia sites e apps em horários programados. Funciona até mesmo em redes Wi-Fi públicas. Técnica do check-in corporal. A cada 2 horas, pergunte-se: meus ombros estão tensos? Estou com a mandíbula cerrada? Ajuste sua postura e solte a tensão. Isso quebra o ciclo de estresse acumulado. Regra do 1 por 1. Para cada nova fonte de informação que você adicionar, curso, podcast, newsletter, remova uma antiga. Mantenha um orçamento de atenção equilibrado. Erros comuns, e como evitá-los. Vou praticar quando tiver tempo. A atenção plena é como um músculo, se você não a usa diariamente, atrofia. Integre a hábitos existentes, escovar os dentes, esperar o elevador, lavar louças. Culpar-se por distrações, a mente vagar é natural. Em vez de se criticar, diga mentalmente: volte aqui com gentileza, como faria com uma criança curiosa. Excesso de apps de produtividade. Ter 10 apps para gerenciar tempo, só gera mais sobrecarga. Escolha uma ferramenta e domine-a. Caso transformador. Carlos, um analista de dados, vivia sobrecarregado por planilhas e relatórios. Ele começou a usar a técnica do foco em camadas. Primeiros 10 minutos do dia. Definir uma prioridade máxima, exemplo, terminar a análise de vendas Q3. Bloquear 2 horas no calendário para essa tarefa, com o celular em modo avião. Após cada sessão, anotar em um post-it o que não foi feito, para evitar a ansiedade do deveria estar fazendo. Em 3 meses, Carlos não só reduziu seu horário de trabalho em 2 horas diárias, como foi promovido por sua eficiência. Seleção consciente de conteúdos, o poder da curadoria digital ampliado. A curadoria digital não é apenas sobre o que você remove da sua vida, mas sobre o que você convida a entrar nela. Pense na sua mente como um jardim. Se você deixar todas as sementes do vento crescerem, terá um terreno caótico, cheio de ervas daninhas sufocando as flores. A seleção consciente é a arte de plantar apenas o que nutre, podando o resto. Isso exige um olhar crítico e coragem para dizer não, mesmo quando algoritmos, anúncios e FOMO, Fear of Missing Out, gritam sim. Vamos mergulhar em estratégias práticas para transformar seu consumo de informação de acúmulo para cultivo intencional. 1. A infodieta, como nutrir sua mente sem engordar o cérebro. Assim como existem calorias vazias, há informações vazias. A infodieta propõe 3 fases. Fase 1, detox digital, 7 dias.
Elimine temporariamente redes sociais, newsletters e podcasts não essenciais. Substitua por conteúdos orgânicos, livros físicos, conversas presenciais, observação da natureza. Exemplo: Laura, uma advogada, fez um detox e descobriu que 80% das newsletters que recebia eram irrelevantes. Cancelou 32 assinaturas em um dia. Fase 2: Reintrodução estratégica. Adicione fontes de informação uma por uma, avaliando como cada uma impacta seu humor e produtividade. Pergunte: se essa informação desaparecesse amanhã, minha vida pioraria? Se a resposta for não, descarte. Fase 3: Manutenção. Revise suas fontes a cada 3 meses. Use a regra do menos 10%, corte 10% dos canais que consumiu menos ou que geraram ansiedade. 2. Técnicas de triagem para evitar o paralisia por análise. A sobrecarga muitas vezes vem do excesso de opções. Para filtrar melhor. Método das 3 perguntas, antes de clicar. Isso é urgente? Um e-mail do chefe é urgente, um vídeo viral de gatos não. Isso é útil? Útil igual alinhado a metas pessoais ou profissionais. Isso é inspirador? Conteúdo que eleva sua energia, não apenas distrai. Dica: se não atender a pelo menos 2 perguntas, ignore. Triagem de conteúdo em 3 camadas. Camada 1, essencial. Informações ligadas à saúde, finanças, família e metas prioritárias, exemplo, relatórios médicos, e-mails do banco. Camada 2, relevante. Conteúdo que apoia crescimento pessoal ou profissional, exemplo, cursos da sua área, artigos científicos. Camada 3, recreativo. Entretenimento intencional, exemplo, um documentário que relaxa, não vídeos aleatórios no TikTok. Regra de ouro: gaste 50% do tempo na camada 1, 30% na 2 e 20% na 3. 3. O poder do não digital, casos reais e ferramentas. Dizer não é um superpoder subestimado. Veja como aplicá-lo. Limite de seguidores baseado em valores. Defina 3 valores pessoais, exemplo, sustentabilidade, inovação, saúde mental. Siga apenas contas que reforcem esses valores. Caso prático: João, que mencionamos antes, criou uma lista no Twitter apenas para especialistas em sustentabilidade. Em 2 meses, conseguiu oportunidades de trabalho através dessas conexões focadas. Use a tecnologia a seu favor. Extensão Newsfeed Eradicator remove o feed do Facebook e YouTube, deixando apenas a barra de pesquisa. App.roll.me agrupa newsletters em um único e-mail diário, evitando dezenas de notificações. Filtros de e-mail automáticos. Crie pastas como prioritário, para ler e lixo eletrônico. Só permita notificações para a primeira. A regra do silêncio seletivo. Deixe grupos de WhatsApp ou Slack que não agregam. Se tem medo de perder algo, diga: estou fazendo uma limpeza digital. Podem me atualizar se houver algo crucial? Dado impactante: um experimento da Universidade de Copenhagen mostrou que pessoas que saíram de grupos inúteis tiveram um aumento de 28% na sensação de controle sobre o tempo. 4. Erros que transformam curadoria em acúmulo, e como corrigi-los. Vou salvar para depois. O hábito de salvar posts, vídeos e artigos para ler depois cria uma pilha digital impossível. Solução: use a ferramenta Pocket para salvar conteúdo, mas defina um dia na semana para revisar e deletar 50% do que guardou. Seguir especialistas por pressão. Não siga alguém só porque todo mundo segue. Pergunte: esse conteúdo me faz sentir capaz ou inadequado? Exemplo: Carla parou de seguir coaches que usavam frases como: se você não acordar às 5 horas, está fracassando. Sua autoestima melhorou em semanas. Confundir atualização com progresso. Ler 10 notícias por dia sobre sua área não é produtivo se você não aplicar nada. Alternativa: escolha uma tendência por mês para estudar a fundo e implementar. 5. Caso transformador, de vítima do algoritmo a curador digital. Ricardo,
um professor de 45 anos, vivia sobrecarregado por grupos de WhatsApp da escola, cursos online acumulados e notificações de apps de notícias. Ele adotou a regra das 24 horas para cada nova inscrição. Exemplo, esperou um dia antes de assinar um curso de gestão de tempo. Criou um conselho de curadoria, convidou 3 amigos para avaliar se um conteúdo valia seu tempo. Transformou o celular em ferramenta, não em dono. Usou o modo escala de cinza para reduzir o apelo visual das redes. Resultado: em 6 meses, Ricardo reduziu seu tempo online em 4 horas diárias e lançou um livro sobre educação, algo que antes parecia impossível por falta de foco. Insights práticos ampliados, estratégias para implementação imediata. A teoria é essencial, mas a mudança real acontece na prática. Vamos além das dicas genéricas e mergulhar em sistemas testados e comprovados para transformar a sobrecarga em clareza. Essas estratégias são como mapas. Não adianta tê-los se você não der o primeiro passo. Escolha uma ou duas para começar hoje. Pequenas ações geram grandes revoluções. 1. O método das janelas de consumo. Como domar o tempo digital. Imagine seu dia dividido em blocos específicos para interagir com informações, como reuniões agendadas. Funciona assim. Janela matinal, 30 minutos. Cheque e-mails e redes sociais após uma rotina matinal de 15 minutos sem telas. Exemplo, alongamento, café em silêncio. Use a regra 3-3-3, responda 3 e-mails urgentes, revise 3 prioridades do dia, consuma 3 conteúdos essenciais. Exemplo, notícia do seu setor, capítulo de um livro. Janela noturna, 20 minutos. Feche o dia revisando apenas itens concluídos, não as pendências. Anote um insight aprendido, e uma informação que pode deletar amanhã. Exemplo, grupo de WhatsApp inútil. Ferramenta de apoio. Use apps como Focus@Will para tocar músicas específicas durante cada janela, condicionando seu cérebro a entrar em modo de produtividade. Caso real. Fernanda, gerente de projetos, reduziu o tempo online em 2 horas diárias usando janelas e relatou: parece que ganhei férias dentro do meu próprio dia. 2. A técnica da pergunta poderosa, filtro contra o vazio. Antes de consumir qualquer conteúdo, faça estas perguntas em voz alta. Sim, a voz ativa partes diferentes do cérebro. Isso vai me ajudar a ser a versão de mim que quero daqui a 5 anos? Exemplo. Assistir a um tutorial sobre investimentos igual sim, rolar memes políticos igual não. Se eu não consumir isso, qual é o pior cenário? 99% das vezes, a resposta será: nada muda. Consigo explicar isso em 10 segundos para um amigo? Se não, é sinal de que a informação é confusa ou irrelevante. Dado científico: um estudo da Universidade de Colômbia mostra que perguntas reflexivas reduzem o consumo impulsivo de informações em 67%. 3. O diário da sobrecarga, raio-x da sua mente. Este não é um diário comum, é um detector de padrões tóxicos. Por 7 dias. Registre. Hora e fonte: 14 horas, Instagram, 25 minutos rolando dicas de viagem, mesmo sem planejar férias. Emoção pós-consumo: frustração, senti que estou perdendo oportunidades. Categoria: classifique como útil, entretenimento vazio ou ansiedade disfarçada. Analise. Ao final da semana, circule as 3 fontes que mais drenaram energia. Exemplo, notificações de apps de notícias sensacionalistas. Crie um plano de resgate. Para cada fonte tóxica, defina uma alternativa. Exemplo, trocar app de notícias por um boletim curado por especialistas. História inspiradora. Pedro, um estudante, descobriu que passava 1 hora e 30 minutos diários em fóruns de discussão que só aumentavam sua insegurança. Substituiu o hábito por um podcast curto de autoajuda durante o café. Em 1 mês, sua ansiedade diminuiu 40%. 4. A regra do deserto digital, recarregando a atenção. Seu cérebro precisa de intervalos sem estímulos para processar informações. Crie oásis no seu dia. Microdesertos, 5 minutos a cada 1 hora e 30 minutos. Saia da tela e caminhe em círculos no escritório olhando para objetos verdes, plantas, quadros.
Técnica japonesa Shin-yoku, banho de floresta, adaptado. Mesmo em cidades, observar árvores pela janela reduz cortisol em 15%. Mega desertos, uma vez por semana. Reserve 3 horas sem internet para atividades analógicas, exemplo, cozinhar, pintar, jogar tabuleiro. Dica radical: deixe o celular em uma gaveta com timer, se tirar antes da hora, doe R$ 50 para alguém que você não gosta. Impacto neurocientífico: a Universidade de Michigan comprovou que 20 minutos em deserto digital aumentam a criatividade em 45%. 5. A técnica do checklist da desintoxicação, passo a passo para hoje. Pegue um papel agora e faça. Liste todas as fontes de informação que consome, apps, newsletters, podcasts, TV. Risque com vermelho as que não agregaram valor nos últimos 30 dias. Circule com verde as 3 que mais contribuíram para seus objetivos. Comprometa-se. Cancelar uma fonte vermelha por dia nesta semana. Aumentar o tempo nas verdes em 10 minutos diários. Exemplo prático: Marina, uma médica, fez o checklist e percebeu que 11 newsletters médicas repetiam as mesmas informações. Reduziu para 2 e ganhou 2 horas semanais para pesquisas acadêmicas. 6. Erros fatais, e como corrigi-los antes que arruinem seu progresso. Vou começar amanhã. O amanhã é uma ilusão. Use a regra dos 2 minutos agora. Se uma estratégia leva menos de 2 minutos, exemplo, deletar um app, faça imediatamente. Tentar mudar tudo de uma vez. Foque em uma área por semana, exemplo, e-mails na semana 1, redes sociais na semana 2. Ignorar o ambiente físico. Limpeza física igual limpeza mental. Organize seu workspace. Estudos mostram que ambientes bagunçados aumentam a distração em 28%. 7. Caso transformador, de vítima do caos a mestre da curadoria. Lúcia, uma mãe empreendedora, vivia sobrecarregada entre grupos de mães no WhatsApp, cursos online e demandas do negócio. Ela aplicou janelas de consumo para redes sociais, apenas das 12 horas às 12h30. Diário da sobrecarga para identificar que os grupos de mães geravam mais culpa que apoio. Regra do 2 minutos agora, para sair de 15 grupos em um dia. Resultado: em 2 meses, ela dobrou o faturamento da empresa, e começou a dormir 7 horas por noite, algo que não acontecia há anos. A sobrecarga de informações não é apenas um desafio, é uma oportunidade disfarçada. Imagine daqui a 10 anos, como você quer se lembrar desta fase da sua vida? Como alguém que se perdeu no caos digital, ou como quem usou a informação como ferramenta para construir algo maior? A escolha é sua, mas quero deixar claro, você não precisa ser perfeito, só precisa ser intencional. Cada pequena decisão de focar no essencial é um tijolo no caminho da sua paz mental. E para que isso não fique no campo das ideias, vamos fechar com um plano de ação concreto. Antes de fechar este vídeo, faça agora. Respire fundo 3 vezes, sincronize corpo e mente. Escolha uma microação. Delete um app. Saia de um grupo. Ou bloqueie um site por 24 horas. Comprometa-se publicamente. Comente abaixo se aceita o desafio de proteger sua atenção nesta semana. Lembre-se, o mundo vai tentar distrair você de novo. Mas cada vez que você resiste, fortalece um músculo invisível chamado autonomia. E é assim que se reconquista não só a paz mental, mas a própria vida. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva e ative o sininho de notificações para sempre receber nossos novos vídeos. Gratidão por você estar aqui, e até o próximo vídeo.